Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as minhas melhores leituras de 2022 do segundo semestre. Resolvi gravar esse vídeo assim como no ano passado, apenas do segundo semestre, porque na tag dos 50% eu acabei colocando todos os meus favoritos do primeiro semestre, então para não ficar uma lista muito longa, muito repetitiva, eis aqui os favoritos do segundo semestre e já adianto pra vocês que tem livros incríveis. E lembrando também que a questão aqui são os meus livros favoritos de 2022. Qual é o critério que eu uso? Os livros que mais me emocionaram, que mais mexeram comigo, que mais me fizeram repensar. Não são necessariamente os livros mais bem escritos do mundo, apesar de eu considerar todos eles muito bem escritos e incríveis, mas enfim. Mas aqui a análise, ela não é uma análise acadêmica desses livros, é uma análise de leitora, de emoções, das coisas que me despertou. Então, acabaram entrando pra minha lista de favoritos. Eu espero que vocês gostem de conferir. Antes de mais nada, já vai deixando o seu curtir aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o conteúdo chegar a outras pessoas. Se inscreva no canal. E lembrando também que o link da Amazon está aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso. E me ajudam a investir no meu canal, no meu trabalho por aqui. E o link da lojinha da Shopee também tá aqui embaixo, lá vocês encontram post-its, marca-textos, livros de desapego, inclusive tem vários modelos novos de post-its maravilhosos para você combinar com a capa do seu livro, então vai lá conferir. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. Bem, o primeiro livro que entrou pra minha lista de favoritos do segundo semestre, não podia ser diferente, foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. A gente leu esse livro aqui pro Clube do Livro Barbacena. E, gente, esse livro ele mexeu comigo em tantos níveis que é até difícil de explicar. Aqui nós temos a história de duas irmãs que foram marcadas por uma tragédia logo no primeiro capítulo e que uma passa a ser a voz das duas, porque elas sempre foram muito unidas, muito ligadas e isso vai marcando a história delas ao longo do caminho. Aqui nós temos uma história que vai se passar através de gerações, a gente vai acompanhar a história de uma família. E através dessa família a gente vai ter muita abordagem sobre ancestralidade, sobre religião, sobre crenças, sobre o âmbito familiar mesmo, sabe? Ao mesmo tempo em que esse livro ele não é datado e contém uma realidade que pode ser encontrada até os dias de hoje, que é o trabalho análogo à escravidão. Aqui a gente tem um povo que trabalha em um terreno para um patrão e eles não podem construir casas de alvenaria porque isso significaria que eles ficariam ali permanentemente. Eles não recebem e eles trabalham ali em troca de moradia apenas e o patrão ainda acaba pegando tudo o que eles produzem de melhor. Então, ele é um livro com diversas facetas, diversas abordagens, tem misticismo, tem uma pegada ali parecida com Gabriel Garcia Marques em relação ao realismo fantástico. E sério, gente, esse livro é incrível. Nós temos os capítulos alternados na narrativa, né? A primeira parte é narrada por uma dessas irmãs, a segunda pela outra, e a terceira é narrada por uma outra pessoa, por uma outra voz, que eu não vou revelar qual é, porque seria um grande spoiler e eu fiquei bem surpresa quando eu vi esse livro, quando eu vi o desfecho, quando eu vi cada um dos caminhos que os personagens começam a percorrer, sabe? O Itamar Vieira Júnior é incrível, tem uma escrita extremamente envolvente e a gente acabou se apaixonando por esse livro no clube e se tornou uma das minhas melhores leituras. Bem, a minha segunda leitura favorita desse segundo semestre foi um livro que eu não esperava gostar tanto. Ele começou a ficar muito hypado no ano de 2022 por conta do TikTok. Depois começaram a aparecer os haters, né? Porque é sempre assim, quando uma coisa começa a bombar muito, aí começa a aparecer muita gente criticando. Mas é normal, nem todo mundo é obrigado a gostar da mesma coisa. E eu fiquei curiosa e quis tirar minhas próprias conclusões, porque eu sempre prefiro fazer assim. E qual foi minha surpresa quando eu terminei completamente rendida pela leitura de verão? Ó, por aqui eu acho que vai dar pra vocês verem quantas marcações eu fiz. Eu comecei esse livro despretensiosamente e quando eu vi, estava completamente enredada pela trama, pelos personagens, pela construção deles, pela complexidade que cada um carrega, pelos temas que foram trazidos, tanto familiares, quanto em relação à escrita, à leitura, porque aqui nós temos dois personagens que são autores e que cada um ali no seu gênero bem diferente e que vão se desafiar a escrever um gênero do outro. Um pequeno detalhe é que eles eram inimigos na faculdade,
E cada um tá passando por um momento muito complicado, assim, em relação a si mesmo, em relação à família, em relação aos laços que construíram. E em meio ao Inimigos que se apaixona, que já é um clichê que eu amo, em meio a essa construção de autores escrevendo as suas obras, saindo da sua zona de conforto, das questões familiares que cada um carrega, né, das questões pessoais que cada um carrega, nós ainda temos aqui uma abordagem bem bacana a respeito do gênero, do romance, né? Na literatura, que é tido como literatura inferior, e a autora vai abordar o ponto de vista dela em relação a isso e falar desse preconceito que existem com os romances românticos na nossa geração, enfim, em outras gerações passadas também. Eu gostei demais desse livro, eu dei risada, eu me emocionei, eu quis guardar o casal num potinho, tem umas cartas aqui também bem emocionantes que fizeram eu derramar algumas lágrimas. E, gente, não tinha como não entrar na minha lista de favoritos. E o livro seguinte que se tornou um favorito também foi leitura do Clube do Livro de Barbacena, porque, gente, a gente tem leituras fantásticas no nosso clube. Inclusive, quando eu falo que o nosso clube é o melhor, também é por isso, porque a gente tem leituras fantásticas, tem pessoas fantásticas, enfim. E a minha terceira melhor leitura desse segundo semestre foi A Morte de Ivan Lit, do Levi Tolstói. E aqui foi um livro que me fez refletir muito, e que eu terminei a leitura, eu fechei o livro e fiquei tempos e tempos e tempos pensando sobre ele, sabe? Aqui nós temos de início a morte do Ivan Lit. A gente tem ali no velório algumas pessoas questionando sobre o cargo que ele ocupava, quem vai ocupar, como é que a viúva vai fazer para receber a pensão, e a gente fica pensando, quem foi esse homem, pelo amor de Deus, que tá todo mundo assim, pouco se ferrando, né, pra morte dele. A gente fica, tá, quem foi esse homem, quem foi Ivan Lit? E o autor vai responder pra gente quem foi Ivan Lit, porque ele vai mostrar o início da vida do Ivan Lit, as aspirações dele, a forma como ele viveu essa vida e o como ele ficou doente e toda a questão, né, dessa doença dele, toda essa questão da forma como ele foi definhando aos poucos, como ele foi lutando contra a morte, depois encarando-a, sabe? E eu acho que aqui na introdução desse livro tem um trecho que define exatamente tudo que esse livro passa e tudo que ele transporta pro leitor, sabe? Eu vou ler pra vocês porque eu acho que é a melhor definição que eu poderia dar, eu não conseguiria pensar em nada melhor, que tá aqui, ó. Eis a beleza da literatura. Tolstói, desde sempre um obcecado pela morte, mata com minúcias de agonia um personagem desinteressante e altivo, apenas para o seu leitor conhecer aquilo que é honestamente importante em sua própria vida, sem que para isso tenha que se tornar um moribundo de fato. Então é isso, sabe? A gente tem aqui um personagem que vai vivendo a sua vida da maneira mais confortável, mas não exatamente da melhor maneira. Ele não tem aspirações próprias, ele tem aquilo que as pessoas esperam dele. E por ter uma vida meio vazia, o fim da vida dele acaba se tornando meio vazio também, sabe? Bem solitário. E esse aqui com certeza foi um dos livros que fala de morte, que mais me pegou e que mais me fez refletir. E sem dúvidas, assim, um livro que eu vou reler muitas vezes e que eu tenho certeza que a cada releitura vai me trazer um pouco mais do que aquilo que me trouxe nessa primeira leitura. Sensacional, leiam A Morte de Ivan Lit, gente, sério, é um livro incrível. Ele é bem curtinho, mas tem uma vastidão dentro das páginas. E bem, parece que os romances contemporâneos me ganharam bastante esse ano, foram vários que eu gostei demais. Mas outro que entrou pra minha lista de favoritos e que também começou muito hypado no TikTok, depois as pessoas começaram a criticar muito, mas que eu amei demais, foi Uma Farsa de Amor na Espanha, de Helena Armas. Aqui a gente tem aquele clichê de inimigos que se apaixonam, que são duas pessoas que trabalhavam no mesmo escritório, que trabalham no mesmo escritório, e que o primeiro contato deles não foi muito bom. E o segundo, o terceiro e o quarto foram só indo ladeira abaixo, porque vamos dizer que eles não se deram lá muito bem, né? Acontece que a Catalina, ou a Lina, como a gente conhece a nossa personagem, ela teve um romance conturbado e a irmã dela vai se casar na Espanha com o irmão desse cara com quem ela teve um relacionamento. E a família inteira acha que ela tá na bad, a família inteira fica com dó dela, fica querendo arranjar pessoas pra ela porque acha que ela ainda sofre muito por ele. E ela fala, não, tô de boa, eu vou até levar meu namorado novo no casamento da minha irmã. Só que não existe namorado. E a única pessoa que se dispõe a ir com ela neste casamento, fingindo, né, que é o namorado dela, é o Aaron. E aí a gente tem vários elementos que eu amo no mesmo livro.
O primeiro, esse clichê de inimigos que se apaixonam, que acaba me ganhando 90% das vezes, porque eu adoro. Outra coisa que eu adoro, esse romance de mentirinha, o fake dating, né? Mas eu prefiro falar os termos em português. Eu adoro esse clichê, eu acho que desenvolve muito bem a trama. Aqui a gente tem um romance que ele é construído de uma maneira mais lenta, muito lenta para algumas pessoas, mas eu adorei. E nós temos um mocinho apaixonante e o que eu mais me identifiquei, que foi com a Lina. Porque algumas pessoas que leram falaram que ela é muito sonsa, que ela demorava muito a enxergar algumas coisas que estavam bem à frente dos olhos dela, que ela se diminuía muito em alguns momentos. E durante boa parte da minha vida eu fui assim também, sabe? E ver as pessoas criticando muito isso e falando que é muito irreal, eu achava um pouco engraçado, porque eu me identificava muito com essa parte dela. E essa identificação fez com que eu me apaixonasse ainda mais por esse livro. Ó, é um livro até grandinho, ele tem 446 páginas e eu li ele em praticamente um dia, de tão fissurada que eu fiquei na história, de tão apaixonada pelos personagens. Então, assim, se isso não é um livro pra se tornar um favorito do ano, eu não sei o que é, sabe? E além de todos esses pontos que eu já elenquei, dessa família espanhola que se mete em tudo e que se envolve e que tem esse pano de fundo que se passa em boa parte da Espanha, que eu adoro, das questões familiares dos dois, que também é outra coisa que eu adoro, o livro ainda vai trazer uma abordagem sobre o machismo no ambiente de trabalho, sobre como as mulheres são subjugadas, mesmo sendo extremamente capazes. E foi outro ponto que eu adorei também, que a autora soube trazer pra trama sem tirar a leveza da trama, mas ainda assim tratando de um assunto super importante. Esse livro foi um amorzinho, eu adorei. Como eu disse, eu devorei as páginas e assim, não podia deixar de estar nessa lista. Sério, eu fiquei apaixonada e eu entrei pro time dos que amaram o livro de Helena Armas. A minha leitura favorita seguinte, eu acho que não vai ser muita surpresa pra ninguém, porque eu fiz um vídeo falando sobre esse livro. E falando sobre o quanto ele me emocionou, sobre como a escrita é poética e sobre como eu quero ler tudo que essa autora publicar. Mas, obviamente, ele não podia deixar de estar nessa lista, que foi Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Como eu disse, tem um vlog onde eu li esse livro, eu vou deixar aqui nos cards caso você não tenha conferido ainda. E aqui nós temos uma mulher, a Violette Dussault, se eu não me engano, que ela vai estar morando ali num cemitério no início dessa história. Ela é zeladora de um cemitério. E a gente sabe apenas no início da história que o marido dela sumiu. E aí a gente vai ter uma construção da história passada da Violet e do presente dela e, enfim, né, da construção do futuro aí. E a gente vai ter uma história que vai falar muito, sim, sobre a morte, sobre aqueles que se foram, mas também sobre aqueles que ficaram. Sobre como é pra eles reconstruir a vida, sobre como é seguir em frente, sobre como é lidar com o luto, lidar com a ausência de alguém que se ama tanto, sabe? E eu me emocionei nesse livro por diversas vezes. Tinham muitas passagens tocantes, muitas passagens muito bonitas que me fizeram refletir muito. A história é muito interessante, os plot twists me pegaram, todos eles. Eu não estava esperando por nenhum deles em nenhum momento. Me arrancou lágrimas, me fez querer guardar a nossa protagonista num potinho, torcer para que ela fosse feliz de fato, como jamais foi. E sabe aquele tipo de livro que você compra com a certeza de que ele tá te chamando e quando você lê você percebe que realmente era uma história que você precisava ler e que você vai carregar no coração pra sempre? Foi esse livro. Então, mais um favorito do ano e eu tenho vontade de reler esse livro diversas vezes e eu fico relendo os meus trechos marcados, que foram muitos. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui também. Mas já fiz a minha mãe ler também pra comentar comigo. E por favor, se você não leu este livro ainda, se dê esse presente, porque ele é perfeito. Pelo menos pra mim. E nesse livro a gente tem uma dobradinha de autor favorito, porque sim, tive um novo autor favorito no ano de 2022. E foi totalmente inesperado, porque assim, eu já imaginava que eu fosse gostar desse livro, mas eu não imaginava que eu fosse amar tanto. E eu estou falando de Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Sério, gente, a escrita desse autor, ela me ganhou de uma forma que é até difícil de explicar. Aqui nós temos uma trama que gira inicialmente em torno de um assalto. Tá tendo uma visitação em uma casa, um assaltante entra nessa casa, faz todo mundo de refém
E quando esses reféns são liberados, o assaltante simplesmente desapareceu. Para onde foi esse assaltante? O que aconteceu com ele? Eis que começam então a se investigar, né, a falar com essas vítimas, que são as testemunhas, e ninguém tá falando nada com nada. Você já fica meio assim, oi, o que tá acontecendo? E aí você começa a descobrir a trama, sabe? Porque aqui nós temos vários personagens que passaram e estão passando por diversas coisas, e a gente vai ter uma perspectiva da história deles antes e durante esse assalto, e nós vamos ter também a perspectiva do assaltante, do que foi a vida dele, o que levou ele até ali. E é um livro extremamente envolvente, pelo menos foi pra mim, com um humor muito peculiar que o autor tem. Aqui ele faz algo como quebrar a quarta parede no teatro, não sei exatamente como se chama na literatura, mas que acaba envolvendo ainda mais o leitor na história. E, apesar de ser uma trama sobre assalto a banco, nós temos aqui uma trama sobre a vida adulta como ela é, suas complexidades, a vastidão que existe em cada um de nós, e que como cada um de nós está passando por suas questões, tentando viver a vida adulta da melhor maneira possível, ainda que isso seja extremamente difícil, sabe? É um livro sobre essa loucura que a gente chama de vida. E tem uma série sobre esse livro, mas o livro é infinitamente melhor. Por favor, leiam esse livro. Conheçam a escrita do Frederick Backman, porque... Sério, gente, esse foi um livro que mexeu comigo de tantas formas, que eu marquei tantas coisas, que me fez refletir tanto, que eu queria que todo mundo lesse esse livro, sério, porque é incrível. A escrita do autor é genial. A minha leitura favorita seguinte foi Psicose, do Robert Bloch. E aqui nós temos uma trama que já é muito conhecida por muitos, mas que eu confesso que por ter sido uma pessoa muito medrosa, a maior parte da minha vida eu não conhecia. E eu acabei enredada por essa história de tal forma que eu fui devorando as páginas, sabe? Eu não conseguia largar. Eu tinha combinado de ler esse livro com a minha amiga Vanessa, mas quando eu dei por mim já estava terminando o livro. Pois é o meu jeito, sabe? É assim que eu sou. E aqui nós temos a história do Norman Bates. Ele vive com a mãe num motel. Eles são administradores desse motel e o movimento ali caiu absurdamente por conta de uma nova estrada que foi construída e basicamente ninguém vai pra lá, só que chega uma moça para se hospedar lá e a história começa a girar em torno dessa moça, do crime que ela cometeu, ela tá se escondendo e depois das coisas que acontecem e que pessoas vão procurá-la, enfim. Foi um livro que me enredou muito, que me deixou curiosa. Eu imaginei o plot por causa de uma história brasileira, um seriado brasileiro aí, mas ainda assim, ainda desconfiando do plot, o livro conseguiu me surpreender muito e conseguiu me envolver. Então, acabou entrando para essa minha lista de favoritos. Com certeza, um dos meus favoritos do gênero. E vale muito a pena a leitura, sério, gente. Ainda que você seja medrosa, pode ler sem medo, porque é mais um terror mais psicológico, assim, com mistério e, enfim, aventura, de certa forma, porque é um livro que ele vai girando em torno de uma procura e muito, muito, muito interessante. Personagens complexos, muito bem construídos, uma trama que me enredou e eu recomendo demais a leitura. Outro livro que entrou pra minha lista de favoritos, que eu não vou falar muito sobre ele, assim como Psicose, porque Psicose saiu um vlog outro dia aqui no canal, e este aqui tem um vídeo falando exclusivamente sobre ele, eu vou deixar nos cards, mas foi A Última Livraria de Londres, da Madeline Martin. Foi livro do Clube do Livro também, recebi esse aqui em parceria com a editora Arqueiro. E é um livro de uma moça que vai sair do interior, vai pra Londres logo no início da Segunda Guerra. E lá ela vai passar a trabalhar numa livraria. Ela não é uma leitora, mas vai se tornar devido às circunstâncias, devido a todas as situações. E ela vai descobrir o poder da leitura na vida das pessoas, a forma como os livros marcam e mudam as vidas. E é uma história sobre guerra, mas também sobre resiliência, sobre força e sobre luta, sabe? É um livro muito bonito, que me tocou muito. Vocês sabem, né, que eu amo livros sobre livros, que eles geralmente me envolvem muito, e com esse aqui não foi diferente. Eu acabei apaixonada pela história, também foi outro que eu marquei várias coisas, me identifiquei muito com diversas partes, e sério, incrível, incrível. O próximo livro favorito do ano foi um romance de época,
E eu acho que vocês devem ter percebido que os romances de época diminuíram muito nesse canal esse ano. E não se desesperem, aqui vai continuar sendo um canal que vai enaltecer loucamente os romances de época. Ano que vem eu vou voltar a aumentar a quantidade, tá? Podem ficar tranquilos. Mas esse ano eu diminuí porque já estava sendo um ano bem complicado, bem difícil. E aí eu percebi que ano passado, que já tinha sido um ano difícil, eu estava prezando pelo mais cômodo. E eu tava deixando de me desafiar com as minhas leituras porque o gênero de romance de época é o meu gênero de conforto. Então eu tava só me jogando nisso, estava me privando de ter outras experiências. E eu não comentei nada com vocês, mas esse ano eu dei uma pisada no freio, eu li um pouco menos do gênero pra me arriscar em outras leituras e eu senti uma falta danada, mas ainda assim valeu muito a pena, como vocês viram, tanto o primeiro semestre quanto o segundo semestre foram um ano de leituras incríveis. Mas é claro, né, gente, que eu não abandonei os romances de época, que eu continuei lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque realmente zerar o gênero no ano eu não conseguiria. E é claro, né, que mesmo lendo um pouco menos, surgiriam outros livros do gênero que eu gostaria bastante. E tive uma autora nova que me encantou muito esse ano, que foi a Courtney Milan. Eu peguei o primeiro livro dela, que foi O Segredo da Duquesa, que eu gostei demais, 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 demais mesmo. E se tornou um favorito do ano, com toda certeza. No Desafio da Duquesa, no Segredo da Duquesa, a gente tem uma mulher de início numa biblioteca. Ela e um duque se encontram ali numa posição que estão se escondendo das pessoas. E eles acabam ouvindo coisas muito ruins sobre ela, de um possível pretendente dela. E ele vai começar a tentar entender quem é aquela mulher complexa que surgiu na vida dele numa biblioteca, que parece ter um certo fascínio ali num tabuleiro de xadrez no primeiro momento. E ele vai descobrir que essa é uma moça muito recatada, que as pessoas olham meio assim de lado, porque ela não parece nada interessante, muito pelo contrário. Ela tem uma certa fobia de situações de grande tumulto, de grande aglomeração. E esses dois vão começar a se envolver. Ele é um duque que ele quer ser totalmente diferente do que o pai foi. O pai não foi uma pessoa boa, deixou diversas marcas nas pessoas que estavam ao redor dele, marcas muito ruins. E ele quer ser totalmente diferente do pai. E essa mocinha, ela quer viver no anonimato o máximo que ela puder, porque ela esconde um segredo do passado dela, que por conta do surgimento desse duque e por conta de jornais incitando os trabalhadores a lutarem por seus direitos, vai ficar ameaçado. E é um livro incrível, que vai tratar então da Revolução Industrial. Ele vai trazer personagens muito complexos, personagens que passaram por muitas coisas na vida. E o segredo dessa duquesa é muito interessante, porque se eu falar vai ser spoiler, mas é uma coisa bem diferente, não é o que vocês estão esperando, com toda certeza, me surpreendeu. E a autora justifica essa escolha dela no final do livro, porque ela se baseou em fatos reais, então é bem interessante. E sério, gente, é um romance de época incrível, muito bem escrito, muito envolvente. O segundo livro dele também me ganhou demais, mas eu acho que o primeiro ainda tem mais no meu coração. E eu deixei a capa aqui na tela porque o meu tá emprestado, porque quando eu amo muito livro eu quero que todo mundo saia lendo. Mas é incrível, leiam O Segredo da Duquesa, da Courtney Milan, porque é maravilhoso. Um dos meus livros favoritos do ano e que... Ai, gente, incrível. Personagens incríveis, diálogos incríveis, ambientação maravilhosa que foge dos salões de baile. Leiam. A minha penúltima leitura favorita também foi uma leitura do Clube do Livro Barbacena, que foi A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Eu acho que é assim que vai se pronunciar o nome dele. E aqui, gente, eu tive uma leitura que ela foi desafiadora, porque não foi um livro fácil de ler. É um livro com um vocabulário um pouco mais rebuscado, a escrita da autora é bem descritiva, tiveram alguns pontos que a leitura era um pouquinho cansativa, então não foi um livro fácil de ler não, mas ainda mais em dezembro também, porque eu já estava extremamente cansada e é um livro mais pesado, né, então foi um pouquinho mais difícil, mas sabe quando um livro, apesar de ser difícil, ele te desafia tanto, ele te envolve tanto que quando você termina, você fica agradecido de ter insistido, de ter lido esse livro porque foi sensacional?
é o caso aqui. Nesse livro a gente tem a Esther, que é uma mulher que inicia ali a história dela em praça pública, sendo julgada por toda uma população e sendo condenada a usar para o resto da vida uma letra escarlate em suas vestes. Ela era casada, o marido dela sumiu no mundo e ela acaba engravidando de uma pessoa de quem ela não vai contar quem é, e esse filho então é o símbolo do pecado e as pessoas querem vê-la usando essa letra escarlate para que ela seja lembrada constantemente de seu pecado e para que as pessoas sejam lembradas constantemente do pecado dela. E a partir daí a gente vai ter uma mulher sendo julgada a todo momento por uma sociedade, uma mulher que sempre procurou ser temente a Deus, que sempre procurou fazer o bem para o próximo, sendo renegada até mesmo pelos mais renegados pela sociedade, para aqueles que são mais tratados como uma escória mesmo da época, e ela é tratada por eles como a própria escória, e ela continua fazendo bem para essas pessoas, e a gente vai vendo no decurso de tempo a filha da Esther crescendo, a forma como ela continua sendo vista pela sociedade, e nós temos em meio a isso um pastor que parece carregar um fardo maior do que ele consegue suportar, e que é visto como uma pessoa extremamente boa por todos, e o marido da Esther voltando e fingindo que não a conhece, porque ele volta exatamente nesse momento em que ela é julgada em praça pública. E assim, é um livro que ele é um clássico, mas ainda assim, se você parar pra pensar, quantas mulheres de cidade do interior são julgadas e são apontadas e são trazidas de boca em boca porque às vezes cometem um erro. Então, assim, é um livro que ele parece inconcebível, mas que se você vê as atitudes da sociedade hoje em dia, ele ainda é um livro muito atual. A letra escarlate, ela não fica presa nas vestes, mas ela é apontada a todo momento pela sociedade, é como se ela estivesse ali, né? E é um livro incrível, me envolveu muito. Como eu disse, não foi uma leitura fácil, mas ainda assim, no final, foi uma leitura que valeu cada uma das suas páginas, sabe? Foi um livro que me marcou muito e que eu recomendo muito a leitura, informando já, né, dessa questão de ser uma leitura um pouco mais difícil. E bem, a minha última leitura favorita do ano chegou nos 45 do segundo tempo. Inclusive, atrasei este vídeo pra poder falar desse livro, porque ele foi tão incrível, ele já estava sendo tão incrível ao decorrer da leitura, que eu tinha certeza que ia se tornar um favorito, então eu esperei. Que foi Um Homem Chamado Ove, ou Uva, segundo a pronúncia do filme, do Frederick Backman. Gente, agora eu preciso do livro físico na minha estante, entendeu? A Roku vai lançar. Roku, se quiser me mandar, por favor. Ove é um homem de 59 anos que não tem lá muita paciência com o ser humano, não julgo, porque também não tenho. E ele acha que a humanidade está se perdendo muito ali, as pessoas já não sabem mais construir coisas que durem, trocar pneus e respeitar regras básicas. E ele é um homem pra lá de mal-humorado em determinadas situações. E ele perdeu a pessoa que ele mais amou na vida. Ele é marcado por uma vida de perdas, mas a pessoa que ele mais amou na vida, que era a esposa, ele acabou perdendo. E a história dos dois é muito bonita, mas é muito triste também. E começam a mudar pessoas para essa vizinhança dele, uma vizinha de frente, que vai mudar um pouco a relação dele com as pessoas e com o convívio, mesmo sem que ele queira isso. E é um livro incrível, tocante, emocionante, que vai desconstruindo esse personagem aos poucos, ele vai apresentando o Ove pra gente aos poucos. E quando você vê aquele personagem mal-humorado, que reclama muito e que tá ali numa fase muito complicada da sua vida, acaba se tornando alguém muito especial pro leitor. E ele acaba emocionando muito o leitor. Ele é um livro sobre luto, sobre perda, sobre o ficar mais velho, sobre os propósitos da vida que vão surgindo e se perdendo. E é sobre encontrar a bondade nos lugares mais inesperados, sabe? E, sério, foi um livro que me fez rir, que me emocionou, que fez com que eu me apaixonasse pelos personagens e que eu terminasse chorando e abraçada ao livro, apaixonada por tudo que eu tinha lido. Foi com certeza um dos meus favoritos do ano. Deixou o autor num patamar ali ainda mais alto pra mim, porque acabei ainda mais apaixonada pela escrita dele, pela forma dele de contar histórias. E sério, gente, leiam Um Homem Chamado Ove, porque esse livro, sério,
Esse livro é um outro livro que eu vou carregar no meu coração pra sempre, porque é perfeito. E bem, pessoal, esses foram os livros favoritos do ano de 2022, do segundo semestre. Como eu disse, o primeiro semestre tá na tag dos 50%, então se quiser conferir, vou deixar aqui nos cards. Me contem aí embaixo um dos livros favoritos de vocês do ano, ou se quiserem deixar uma listinha também, eu vou adorar saber, porque eu vou acrescentando aí na minha lista o que vocês mais gostaram. E muito obrigada por vocês que me acompanharam, que têm me acompanhado ao longo dos anos e que me acompanharam nesse ano difícil. Minha gratidão, eu fico muito, muito feliz de saber que vocês estão aí do outro lado, conversando sobre livros comigo e trocando ideias e comentando, estando sempre presentes. Muito, muito, muito obrigada. Eu tenho um carinho enorme por vocês e eu não saberia nem mensurar aqui no vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o ano que vem.